Obrigada, né? Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de cada um. E agora nós vamos fazer a prestação de contas apresentando os dados financeiros de janeiro do início de janeiro ao findar de abril de 2025. Vamos falar sobre as receitas e transferências. Podemos ver aí nesse quadro a previsão orçamentária do município de 524 milhões. Aí nós podemos ver a receita realizada de 152 milhões. E aí a gente pode ver através de uma análise vertical, né? E a análise horizontal baseada na previsão orçamentária de 29%. Então, dos 100%, até o findar do mês de abril, nós arrecadamos 29% do previsto. Nesse quadro que a gente falou agora, a gente estava mostrando o município como um todo. Agora, a partir desse momento, a gente vai frisando na Secretaria de Saúde, juntamente com o seu fundo. A Secretaria de Saúde, ela possui duas unidades orçamentárias, que é a Secretaria de Saúde, que é a utilização dos recursos próprios, e temos o Fundo Municipal de Saúde, que é onde a gente recebe os recursos federais e os recursos estaduais, através de portarias, resoluções, convênios, né? O Fundo Municipal de Saúde, nós tínhamos uma previsão orçamentária de 148 milhões e 105 mil. No final do primeiro quadrimestre, nós já tínhamos arrecadado 86 milhões, ou seja, 58,23% do que havia previsto. Se seguir a média alcançada através das metas, índices, da nossa programação dentro do Fundo Municipal de Saúde, nós vamos findar o exercício de 2025 próximo dos 270 milhões, só do Fundo Municipal de Saúde, através das portarias de habilitações e as resoluções estaduais. Fernanda, só gostaria de fazer uma parte aqui nessa parte da arrecadação do fundo e lembrar que o Orçamento Geral da União ele foi aprovado somente em abril. Então, isso impactou diretamente nas transferências do governo federal para o município. Então, a gente tem uma previsão e uma expectativa de que haja uma ampliação aí nos repasses agora já com o orçamento aprovado. Certo. O total das receitas de transferência foi de 86 milhões e os principais blocos atingidos foi a média e alta complexidade, com 82%, seguido da atenção básica, de 5,99%. No demonstrativo das despesas, nós podemos ver aí o empenhado, 56 milhões, liquidado, 47 milhões e pago, 21 milhões. A gente vê um índice de 31,35% em cima do valor liquidado e 14,16% em cima do pago, sendo 99,37% de despesas correntes ou de custeio. Lembrando que as nossas portarias e resoluções, ela vem cerca de 99,5% para custeio, sendo apenas 5% voltados para investimento, o que reflete na nossa execução. Despesas por subfunção. Nesse quadro, a gente tem aí ainda mais desmembrado, né? O valor pela administração geral, alimentação e nutrição, assistência hospitalar, suporte profilático e terapêutico, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. A gente pode ver, baseado na última prestação de contas, um aumento de arrecadação na vigilância epidemiológica, né? E da vigilância sanitária. A gente tem visto também um grande esforço, né, tanto da equipe da Virgínia e da equipe do Vaine, né? A gente viu uma grande mudança aí na vigilância sanitária, tanto na execução da receita, quanto na busca por trazer mais recursos para o município. 64,87%
foi aplicado em assistência hospitalar e ambulatorial, já que as portarias, em sua maioria, elas vêm amarradas em quinés, né? Por se tratar de portarias de habilitações, nós temos portarias que já vêm destinadas para a UPA, outras que já vêm destinadas para o Hospital Sagrada Família, outras que vêm para a Santa Casa. Então, mesmo estando dividido por bloco, nem sempre cabe à gestão do município poder utilizar de qualquer maneira, né? Da maneira que a gestão está trabalhando. Então, às vezes, nós temos uma portaria que, nesse momento, vai abranger a UPA. E talvez a nossa necessidade hoje seja abarcar a Santa Casa. Então, nem sempre a gente consegue. A gente tenta sempre, isso é um serviço diário, a gente senta, né, Tereza? E coloca todas as contas ali na mesa, e aí, como que a gente vai fazer? Para não deixar de cumprir os requisitos, né, das portarias e resoluções e tentar atender a necessidade real do município naquele momento. Já que uma portaria e uma resolução, ela começa a ser alimentada, tem vezes que é 1 ano atrás. Então, a realidade de 1 ano é diferente da realidade de outro. Às vezes, naquele momento, nossos esforços estavam focados para a dengue, hoje nós estamos vivendo a questão respiratória. Então, a gente sempre tem que trabalhar na alimentação, tentando fazer a alimentação dessas portarias e resoluções de forma genérica, para atender o maior número possível das nossas necessidades. 64,87% dentro da assistência hospitalar, 19,59% na atenção básica, 10,72% na administração geral. Lembrando que a alimentação e a nutrição, ela é abarcada também dentro do bloco da atenção básica. Então, quando a gente olha lá, alimentação e nutrição, a gente vê um valor pequenininho, né, de 41 mil, mas grande parte das fórmulas alimentares são adquiridas com recursos da atenção básica, estando lá nos 36 milhões. Nesse quadro, a gente tem as despesas por projeto. E aí, isso daí dentro da média e alta complexidade, né? Onde foi o maior crescimento do nosso Fundo Municipal de Saúde. 77,10% foram destinados a outros serviços de pessoa jurídica, isso aqui se trata dos hospitais, da unidade de pronto atendimento. 7,26% com despesa de exercícios anteriores. 5,73% com despesas decorrentes de contratos de terceirização. Aí segue uma tabela dos gastos detalhados por fornecedor dentro da média e alta complexidade nesse primeiro quadrimestre. Santa Casa de Misericórdia, R$ 14.037.751,52. Hospital Universitário Sagrada Família, R$ 67.165.579,35. Laboratórios e clínicas, R$ 7.483.801,58. Unidade de pronto atendimento, UPA, que hoje é gerido pela HBB, R$ 8.999.418. E o Hospital de Longa Permanência Padre Júlio, R$ 4.088.368,86. Agora nós vamos focar aí nas despesas por projeto dentro da atenção básica. Dentro da atenção básica, diferente da média e alta complexidade, as maiores execuções são dentro de folha de pagamento, vencimentos e vantagens fixas. 7,55% com serviço de pessoa jurídica e 7,07% com material de consumo. Nesse próximo quadro, nós vamos falar sobre recursos próprios, que a gente comumente chama de 15%, né? Dos recursos próprios, 70,31% foram gastos com folha de pagamento, vencimentos e vantagens fixas, 12,74% com serviço de pessoa jurídica e 9,55% com obrigações patronais.
Se a gente pegar as sequências das nossas últimas 6 prestações de contas, a gente tem visto que o gasto com recursos próprios tem aumentado dentro da folha de pagamento na saúde, porque nós estamos pagando, em sua maioria, os insumos e os contratos de pessoa jurídica com recursos do fundo. Então, e é esse o nosso objetivo, né? Fazer com que o fundo cresça, né? Que a gente possa receber mais recursos de origem federal, estadual, atingindo todas as regras e metas estabelecidas pelo governo, para que o município possa conseguir cumprir mais com seus recursos próprios, né? Vigilância sanitária. A vigilância sanitária, agora ela começa a aparecer, né, de uma forma um pouco diferente, porque a gente quase não recebia recursos federais nem estaduais para vigilância sanitária. Agora a gente vem alimentando isso pontualmente, buscando cada dia cumprir esses indicadores. 82,72% dentro da vigilância em saúde foram destinados à folha de pagamento e 13,29% com serviços de pessoa jurídica e 3,38% com material de consumo. Nesse quadro, é vigilância em saúde, compõe todas as vigilâncias, tá? Aqui está as zoonoses, a vigilância epidemiológica. Agora nós vamos abrangendo, e esse próximo quadro aí é só da vigilância epidemiológica, a da Virgínia. 83,64% da vigilância epidemiológica foi destinado para a folha de pagamento, 11,22% foram gastos com materiais de consumo, 3,85% com serviços de pessoa jurídica. Assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica, 98% da execução dos recursos foi dentro do elemento material de consumo, que foi a aquisição dos medicamentos, e 1,08% com outros serviços de pessoa jurídica. Nessa próxima folha, a gente colocou os gastos detalhados por medicamento. Apesar de ter um bloco da assistência farmacêutica, os medicamentos eles podem ser adquiridos dentro de outros blocos, que é o que a gente demonstra aí. Nós tivemos uma execução de R$ 2.820.878 para aquisição de medicamentos. 200 mil desses medicamentos foram adquiridos com recursos próprios. 1.251.000 com assistência farmacêutica, dentro do bloco da assistência farmacêutica, 834.000 dentro da atenção básica e 534.000 dentro da saúde mental. Então, tudo isso da assistência farmacêutica, atenção básica e da saúde mental são através de recursos do fundo, oriundos do governo federal e do governo estadual. Agora a gente vai falar sobre os gastos detalhados da folha de pagamento, que finaliza o mês de abril com R$ 32.748.738,55, sendo 25 milhões arcados com recursos próprios, 3.728.000 com recursos provenientes do governo federal para pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde, 566.000 através da assistência financeira da União, é o complemento do piso da enfermagem, que tem que ser alimentado todo mês e por quinés de profissional. Fonte 1621, no valor de 2.710, que é os recursos provenientes do governo estadual. Nós vimos uma queda nesse primeiro quadrimestre de resoluções, né? Uma queda de recurso recebido do governo estadual. Investimento e transferências feitas por convênio. A gente tem um valor empenhado de R$ 393.000,
temos um valor liquidado de 377 mil e pago 359. 100% desse quadro, ele é destinado ao Hospital Sagrada Família, por meio dos convênios celebrados com os municípios, né? E a gente pode pontuar alguns aqui, como Indianópolis, Prata, Patrocínio, Estrela do Sul, Cascalho Rico, Arapuá, Grupiara, Nova Ponte, e está vindo uma série de outros, né, que está sendo conveniado através... porque esse recurso ele tem que ser fundo a fundo. Então, esses municípios eles não podem passar o recurso direto para o hospital. Eles passam o recurso para o município de Araguari e a gente, através desse fundo, passa para o hospital. Então, além de ter um credenciamento do município de Araguari com o Hospital Universitário Sagrada Família, nós temos que ter um convênio com cada município para que possa ser feita a contabilidade para a prestação de contas por fundo. Porque, da mesma forma que nós usamos aqui 3, 4 recursos, às vezes, para compor um valor, os municípios também vão compor. Então, nessa transferência, a gente tem que ter uma atenção especial, porque eles mandam em uma fonte, nós vamos receber nessa fonte, e ela vai ser transformada na fonte de convênio, para que a gente possa, enfim, executar essa despesa. Recursos estaduais. Nós tivemos 41 milhões empenhados, 35 milhões liquidados e 34 milhões pagos. Todas as contas de origem federal e estadual, quando a gente starta o empenho, ela já está com recurso em conta. Então, o empenhado, o liquidado e o pago, ele é rápido, né? A gente vê que o liquidado e o pago, ele anda praticamente junto. O empenhado, às vezes, nós temos uns empenhos globais, porque a gente vai dando ordem, né, medições, então fica aquele valor empenhado, às vezes, por 1 ano, 2 anos, a gente vê um resto a pagar, às vezes, que fica andando, porque a obra está em execução. Então, por isso que nós temos essa diferença do empenhado com o liquidado, e a gente não vai ver tanta diferença do liquidado com o pago. 60,44% foram gastos com serviços de pessoa jurídica, 16,95% com folha de pagamento e 10,07% com contribuições. Restos a pagar, aí a gente apontou aí os restos a pagar escrito desde o ano de 2022. Nós começamos com 19 milhões de restos a pagar processados, restos a pagar não processados, 15 milhões, um total escrito de 35 milhões e foram pagos 20 milhões. Lembrando que esses restos de recursos federais e estaduais, é isso que eu citei agora, né? Às vezes nós recebemos um convênio no ano anterior, está em processo de licitação para uma obra ou para a aquisição de um bem, esse recurso passa em conta, a gente dá a ordem de serviço, e esse empenho, ele segue em restos a pagar, enquanto não for finalizada a obra ou que o material ou o objeto permanente seja entregue. Até no primeiro quadrimestre de 2025, foram pagos o total de R$ 20.063.136,82, referente a restos a pagar de exercícios anteriores. E, para finalizar, a gente vai para o resultado financeiro, e aí a gente divide por bloco, né? Bloco das ações e serviços de saúde, que é o nosso bloco maior do governo federal, custeio em serviços, que nós iniciamos com 8.425.000 em conta e encerramos com 8.999. E a gente vê um crédito aí de 80 milhões. Isso demonstra que o dinheiro ele chega e sai simultaneamente, né? A gente tem trabalhado com esse recurso de forma bem rápida. Investimento, nós tínhamos um saldo de 133 milhões, nós não tivemos crédito de investimento, teve um valor de renda aplicada, esses 14 mil, e encerramos com 147.809,87. Das resoluções, das transferências estaduais, nós tínhamos um saldo anterior de 6.787.000 em conta,
foi creditado 6.186.000, tivemos uma rentabilidade aí de 220 mil e pagamos 9.969.000, finalizando com 3.225.789,83. Essa é a nossa apresentação financeira do primeiro quadrimestre. Débora, eu queria aproveitar aqui para agradecer a Fernanda e a toda a equipe do financeiro que não mede esforços para fazer a ginástica que é necessária com esses recursos. É um desafio todo dia, né, Fernanda? Todo dia cedo a gente se liga e pergunta se a gente está rico ou está pobre, porque todo dia entra um recurso e nós somos atualmente a prima rica, né, Daiane? Da prefeitura, então, a gente precisa fazer uma ginástica aí diária para poder atender a todas as necessidades do município. Acho que é importante nós pontuarmos os ganhos que nós tivemos agora nesse primeiro quadrimestre, até para passar para a Câmara o que foi possível de execução, né? Nós estamos agora com uma política pública nova, que é de colocar o Implanon nas mulheres em situação de vulnerabilidade, Cascão, aqui no município. Então, nós conseguimos adquirir 200 chips de Implanon para poder colocar essa política pública. Às vezes parece ser uma besteira, mas nós temos casos de meninas com 14 anos com transtornos mentais que se prostituem aqui no município. Então, a gente precisa traçar estratégias para que a gente possa mediar o que existe, né, com essa situação de vulnerabilidade dessas mulheres. Eu estou citando aqui um exemplo, mas a gente tem alguns casos de transtornos mentais, a gente tem alguns casos muito atípicos de mulheres com 20 anos que já têm 3, 4 filhos, e que a gente precisa ter alguma medida profilática para poder tratar. Então, a gente tem essa medida do Implanon, que foi adotada agora no primeiro quadrimestre. Ela já vem do ano passado, quando a gente iniciou o processo de aquisição, e agora a gente já está, então, colocando esses chips, que é uma medida muito importante. Nós tivemos também a ampliação da nossa REMUME, né, com os medicamentos que são concedidos às crianças atípicas aqui do município. Então, hoje a gente consegue fornecer a grande maioria dos medicamentos e nós estamos em fase de aquisição de mais alguns fármacos para poder distribuir para essas crianças. Nós também, junto com a equipe da nutrição, estamos agora implantando mais alguns fármacos para ser distribuídos para os nossos pacientes de bariátrica. Nós tínhamos aqui na nossa região apenas uma cirurgia bariátrica por ano, e na semana passada eu mexi com o promotor que a melhor coisa é não ter o serviço. Porque quando a gente não tem o serviço, é só dizer que não tem, e aí ninguém procura. A partir do momento que a gente tem o serviço, começa o problema, né, Luana? Começa o problema, e a gente tem realizado cerca de 20 cirurgias bariátricas por mês. Então, a gente tem um quantitativo muito grande, não só no município de Araguari, mas nós estamos atendendo também a macro-região, e com isso a gente começou a receber sentença judicial agora para distribuir whey, creatina e polivitamínico em cápsula de gel. Então, para que a gente possa custear isso de uma maneira melhor e implantar como uma medida pública, a gente fez a incorporação desse processo, e ele vai estar disponível aí assim que a gente conclua o processo de licitação. Um outro ponto que é importante, houve uma mudança no financiamento da atenção primária, e a partir do próximo quadrimestre a gente tem uma mudança aí também nos indicadores que são mensurados para o repasse da atenção primária. Então, a gente vai ter que se reinventar agora para poder atender a esse novo financiamento que entra em vigor agora. Um outro ponto que é importante a gente colocar aqui, também do trabalho desenvolvido pela equipe do financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, é os valores que nós conseguimos alcançar no repasse do piso de enfermagem. Hoje, Aurívio, o município de Araguari arrecada mais no piso de enfermagem do que o município de Uberlândia.
E não é mais um pouquinho, Débora. A gente recebe o dobro do que Uberlândia recebe, sendo que o nosso município é 6 vezes ou 7 vezes menor do que Uberlândia, e isso está tudo na mão da equipe da Fernanda aí, que consegue mensalmente pontuar e encaminhar todos os relatórios que são necessários para que a gente possa receber esses repasses, que contribuem também para a formatação tanto do salário dos profissionais, mas também para a melhoria contínua aí que é necessária dentro da saúde. Atualmente, nós recebemos aqui 22 municípios conveniados. Esses 22 municípios devem ampliar agora. Nessa semana, a gente conclui o processo de credenciamento dos nossos hospitais. Então, com isso, a gente também deve ampliar os municípios que estão conveniados por conta da alta complexidade do HUSF. Um outro ponto que é importante e é um grande desafio, e a gente conta muito com o apoio da Câmara de Vereadores, é a questão da vacinação. A Jandra tem feito com a sua equipe aí um trabalho fantástico. Nós conseguimos alcançar pela primeira vez os índices que são preconizados pelo Ministério da Saúde. Então, a gente bateu aí os 95%, né, Jandra, de vacinação, mas a vacinação é um trabalho que é constante e a gente precisa mudar. A gente sabe que existe uma vertente hoje de não vacinar, né? Isso ganhou muita força aí durante a pandemia, e a gente precisa mudar todo esse cenário aí para que a gente possa alcançar toda a população. E essa questão da gripe agora é um ponto importante de ser colocado, porque muita gente vai lá e toma vacina e fala assim, não, agora ou eu não vou mais gripar, só não vai pegar o vírus mais forte, não vai ficar tão grave quanto poderia ficar. Então, a gente precisa fortalecer essa fala, né, o tempo inteiro. Nós também passamos agora pela habilitação do Hospital Padre Júlio. Então, eu até falei para o Cliver aqui, que já mudaram a apresentação, o Hospital Padre Júlio agora é um hospital de cuidados continuados integrados, e a gente passou a receber uma verba ainda pequenininha, né, ainda simbólica, de R$70 mil por mês, mas que já contribui com os recursos, né, que são necessários para o Hospital Padre Júlio. Nós também estamos passando por uma ampliação no porte da UPA. A nossa UPA é uma UPA de tipo 2, porte 5, e como nós atingimos desde o final do ano passado mais de 10 mil atendimentos por mês, a gente está ampliando para uma UPA de porte 2, tipo 8, e agora também instalando um consultório odontológico e fazendo mais algumas adequações para que a gente possa habilitar ela como uma UPA de porte 3, onde vem mais recurso federal para que possa ser utilizado. Um outro ponto que é importante, a gente precisa muito agradecer, é o apoio que nós viemos recebendo dos deputados, tanto federais como estaduais, né? O Zé Vitor vem mandando muito recurso para o município, o deputado Dorgal, o deputado Raul Belém, e também, na semana passada, nós recebemos aí um repasse da deputada Dandara, de Uberlândia, que também vem aí contribuindo, né, para o município de Araguari. Mais 2 pontos aqui que eu acho que é importante nós tratarmos. Um ponto é sobre o prédio do Hospital Municipal. Houve até um questionamento por parte do Aurívio na semana passada, né, por conta do processo que vinha lá de muitos anos, né, da utilização do prédio. Ele vem sendo vencido com a ocupação do prédio pelo Hospital Padre Júlio. Ainda existem algumas questões, porque lá dentro era previsto um centro cirúrgico, ainda existem algumas questões, mas essas questões vão sendo vencidas, e a cada momento a gente vem ampliando, e a ideia é que agora, né, com essa habilitação, o Hospital Padre Júlio passe de 30 leitos para 40 leitos, para que a gente possa também ofertar uma retaguarda maior para a UPA, que é a finalidade com que ele se destina. O mesmo ocorre com o prédio que foi construído para ser a farmácia municipal ali do lado da UPA, que hoje abriga a UBS Ferroviários, e que a gente entende hoje como uma política pública muito mais eficiente para a nossa população, podendo dar ali a retaguarda
para a unidade de pronto atendimento, principalmente nas épocas onde a gente tem, como a gente está vivendo agora, né, uma epidemia de surto de gripe, ou, no ano passado, uma epidemia de dengue. Então, a gente precisa vir vencendo essas questões para que a gente possa aí entregar uma saúde melhor para a nossa população. Da minha parte, era isso. Débora, eu devolvo a palavra para você. Vou passar a palavra para o João. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, vereadora Débora, vereador Carlos Cascão, é uma oportunidade, Secretaria Municipal de Saúde, estar presente. A única coisa que eu lamento é a ausência de mais representantes da sociedade civil. Esse momento é um momento importante de prestação de contas, né? O horário, né? Então, isso é a gente precisa evoluir nesse sentido, porque a gente fica um pouco pregando para convertido, né? E eu queria parabenizar a Tereza também, né? Aniversariante desse final de semana. Eu mandei uma mensagem para a Tereza e é a verdade, eu expresso ela publicamente. A Tereza é uma pessoa muito importante para o município de Araguari e muito importante para as pessoas que estão em volta dela. A Secretaria Municipal de Saúde, eu não conhecia anteriormente, então eu só vejo pelo histórico, né? E o histórico com base de números, e números é um pouco frio, mas o que foi evoluído, o que cresceu com a presença da Tereza, e não ela exclusivamente, né? Mas a sua capacidade de agregar toda uma equipe em volta de um projeto é incrível, viu, Tereza? Então, fica aqui registrado publicamente a minha admiração, e a honra que é poder conviver diariamente com você. Já há alguns anos, né? Desde 2020. Eu só queria destacar uma situação que isso tem sido muito premente para nós, porque nós precisamos mudar uma certa cultura de que o gasto em saúde bem realizado, o investimento em saúde bem realizado, é aquele representado por um número que é o mínimo constitucional que a Constituição determina para cada município, né? Então, a Constituição determina que o município efetuará gastos de, no mínimo, 15% dos seus recursos próprios. E paira uma cultura de quanto maior esse índice, quanto maior esse número, maior é o investimento realizado pelo município. O que a gente encontra na realidade é o contrário, né? Os grandes municípios, os municípios referência em saúde, são aqueles municípios em que o mínimo constitucional ele é respeitado, mas o fundo municipal é a unidade orçamentária em que sustenta a saúde do município. E por que isso? Porque o fundo municipal ele reafirma o pacto federativo. Então, aquele município ele vai ser importante para a União, aquele município vai ser importante para o Estado, à medida em que o fundo municipal ele é recheado, e o fundo municipal ele é recheado por meio de execução em serviço de saúde. Então, quanto mais eu faço, maior o fundo do ponto de vista financeiro e orçamentário. Então, quanto mais eu gasto, mais dinheiro vem, e porque mais dinheiro vem, a gente entra num círculo virtuoso, né? Então, é isso que nós temos buscado, e é importante a gente ter essa cultura dentro do município de Araguari, de que, na verdade, o gasto efetivo em saúde é o gasto realizado pelo Fundo Municipal de Saúde. E só para finalizar, o tanto que esse pacto federativo ele é importante para nós, porque nós tínhamos uma percepção de que as relações interfederativas entre membros da federação, União, Estado e Município, se davam de baixo para cima, né? Então, a União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, trazendo recursos para os fundos municipais de saúde, e o Estado da mesma maneira, né? E desde da entrada em vigor de novos serviços em Araguari, nós percebemos que a gente poderia ser uma região não só formalmente polo de micro, mas também materialmente, ou seja, a própria execução do serviço está aqui em Araguari. E como que nós percebemos isso? Que é possível um pacto interfederativo, tal qual tem entre União e município, entre municípios. E hoje a gente tem 22 municípios conveniados,
repasse fundo a fundo, da mesma maneira como há o repasse fundo a fundo da União para o município de Araguari e o Estado para o município de Araguari. De maneira que hoje, efetivamente, sendo polo de micro ou não, nós somos uma referência na execução de cirurgias, de atendimento, de consulta na nossa região e no Estado. Nós estamos ao ponto de estados vizinhos, nós temos uma proximidade regional com Goiás, de Goiás querer executar aqui. Nós temos entraves. Realmente nós temos entraves. É muito mais fácil eu executar um serviço do norte de Minas, que vai estar 800 quilômetros de nós, do que de Crumbaíba. Mas nós vamos avançando e eu gostaria de novo agradecer isso. João, licenças, interrompendo aqui, e a gente tem que levar em consideração, assim, que o desafio é ainda maior quando a gente pega esses números, né? Porque a gente pega aí 4, 5 anos atrás, nós estávamos trabalhando com um fundo de 27 milhões. E, em sua maioria, a secretaria continua com a mesma equipe e com um fundo que vai bater 270 milhões. E isso tem se tornado um fato dificultoso, né? A gente vê isso muito no financeiro, lá com a Denise, com a Vanessa, com o Cleibson, porque quando a gente fala aí de 22 municípios conveniados, não é só o papel que chega para nós, não. Chega, geralmente, os representantes dos municípios, com um papelzinho, uma caneta, como é que a gente tem que fazer? E passa a manhã inteira lá no Cleibson, lá na Tereza, lá na nossa sala, querendo entender como é que tem que empenhar, como é que tem que liquidar, como é que tem que prestar conta. Então, assim, a gente está em estudos, né, mas a Secretaria de Saúde, ela tem que estar procurando meios para conseguir manter esse serviço, porque ele tem aumentado muito, né? Exatamente, Fernanda. Isso era um ponto que, na minha fala, eu esqueci, Débora, de falar, mas nesses novos convênios que nós estamos formatando, a gente pretende colocar alguma forma de condicionar que esses municípios também contribuam, Cascão, com o município de Araguari, para que a gente possa fortalecer essas equipes do TFD, do planejamento e da execução orçamentária da Secretaria de Saúde, para que a gente possa colocar mais pessoas para poder ajudar e também remunerar melhor esses profissionais que foram impactados com um serviço de alta complexidade, né, com um volume muito grande de recursos e de movimentação que passa na mão deles e que a gente vai precisar e se reestruturar para poder atender todas essas questões. Acho que é importante nós pontuarmos aqui também a ampliação que nós estamos tendo nas unidades de saúde. Então, nós estamos em vias de abrir o atendimento na UBS Millennium, em que a gente vai desafogar também a UBS Amorim, que hoje é um local que a gente tem muito atendimento. Então, a unidade está pronta, está terminando de ser mobiliada e, nos próximos dias, a gente já deve iniciar os atendimentos. A inauguração deve ficar para o aniversário da cidade, mas a gente já inicia os atendimentos, assim como o início das obras do UBS Santiago, que também é outro ponto bastante importante. Nós estamos passando por um grande desafio também com a UBS Goiás, que é uma UBS que tem muito atendimento e a gente precisa mudar o local do atendimento, reestruturar a unidade para que a gente possa ampliar lá o atendimento e também atender melhor. Uma outra mudança que nós tivemos nesse primeiro quadrimestre foi do subsecretário, né? A gente trocou a Patrícia para o Luiz. Luiz, para quem ainda não conhece, é enfermeiro, especialista em urgência e emergência e vem contribuindo muito com a Secretaria de Saúde aí desde a sua entrada. E como último ponto, que eu esqueci de tratar, mas vai para a sua pauta aí, Débora, que é a vacinação que ocorreu, né, aqui no município de Araguari, uma vacinação bem ostensiva também dos animais, incluindo pela primeira vez na história do município a vacinação também dos felinos, né? Eu tive lá no dia, infelizmente eu precisei sair correndo, foi exatamente na hora que eu estava gravando o vídeo com a Débora, que a minha sogra faleceu, mas foi uma ação muito bonita
e que atingiu um público muito grande. Nós licitamos, Débora, os containers para que a gente possa colocar uma instalação melhor lá no canil. Então, dentro dos próximos dias também a gente vai estar ampliando lá as ações e melhorando a condição física, né, do canil, que a gente sabe que precisa. Hoje a gente tem uma quantidade de animais, só quem conhece o canil para saber o desafio que é cuidar, né, da saúde desses animaizinhos também, mas a gente precisa melhorar muito lá, e a gente começa agora aí com a instalação desses containers para que a gente possa dar melhor condição para os profissionais que estão no canil. Obrigada. Obrigada, Tereza. Agora, dia 13, né, de julho, a gente vai ter uma nova ação, né, de vacinação. Nem a gente esperava, né, a adesão da população igual foi. Foram mais de 1.000, né, animais castrados, castrados não vacinados, em um único dia. Então, assim, superou nossas expectativas. Graças a Deus, a população está confiando no nosso trabalho e conscientizando, né, da importância da vacinação. A gente sabe que nem todo mundo tem condição, né, de estar aí pagando 70, 80, 90 reais numa vacina, porque tem várias pessoas que têm mais de um animal. Então, fica muito complicado fazer toda essa manutenção. E a situação do canil, eu te agradeço, Tereza. A gente precisa, sim, olhar para o canil, né, com mais atenção. A quantidade de animais lá já está superlotado, né? O gatil que tinha que ter finalizado não finalizou, lá já está cheio de cachorro. Então, assim, a situação lá está superlotado para os animais, para os funcionários. E esses containers vão vir uma boa hora, né? Porque vai melhorar a condição de trabalho do pessoal lá, porque lá tem cachorro para todo lado. Tem cachorro dentro da área de administrativo, tem cachorro para todo lado, porque não tem mais onde colocar. E é uma demanda na nossa cidade que não para. Eu estou lotada, superlotada de animal, o canil municipal está, os protetores estão. Então, assim, é uma situação muito crescente que a gente precisa, assim, de bastante atenção e de bastante cuidado para a gente poder melhorar essas condições lá no canil, tanto para os funcionários, né, quanto para os animais. E lá também a gente estava com aquele projeto de passear com os animais, agora talvez com os containers, posso fazer uma pracinha ali, uma arinha de convivência entre eles, para a gente poder continuar com aquele projeto, que a gente encerrou porque não tinha onde receber a população, ficou uma situação meio complicada, para a gente poder voltar com esses projetos interessantes também. Cascão, você tem alguma dúvida? Bom dia novamente. Não é dúvida, não. Eu queria aproveitar a presença da secretária aqui, né, nesta casa, Tereza, e queria parabenizar primeiro o Hospital Padre Júlio. Eu estive lá, fiz 2 visitas lá no Padre Júlio, até a fins de fiscalização, mas foi uma recepção muito boa e o hospital realmente está primeiro mundo. Está top. Quero parabenizar o Riberto, não tem assim tanta amizade com o Riberto, não tem tanto conhecimento com ele, mas eu gostaria, das 2 vezes que eu tive no hospital, fiquei surpreso, né, com tudo que eu vi lá. E eu gostaria de aproveitar, Tereza, algumas pessoas nos procuram, eu sei até que não é hora disso, algumas pessoas nos procuram aqui em relação à farmácia, que eu sei que vocês estão trabalhando aí para melhorar. E eu sei que a saúde está em boas mãos com essa sua equipe que está aqui. Alguns colaboradores de algumas instituições me reclamam muito, me procuram muito no fato de que eles vão lá para buscar esses remédios. Então, eu gostaria de saber, Tereza, se você tem algum módulo para fazer um atendimento para essas pessoas, porque quem vai lá buscar esses remédios são os colaboradores. De repente, eles usam do tempo deles para colaborar, para ajudar essas instituições. Então, eu estou recebendo aqui, não só eu, mas alguns outros vereadores também, algumas reclamações em relação a isso. Então, eu queria só aproveitar e te pedir, se não existe, que a gente crie
um jeito de atender esse povo para aproveitar, né? Porque eles são colaboradores. Às vezes eles chegam lá, eles têm que voltar lá no final da fila, né? Então, eu sei que você tem uma programação para isso, sei que tem que ser atendido, mas a gente poderia inventar um meio de poder atender esses colaboradores para essa instituição não faltar esse remédio. Não seria só isso. A farmácia ela vem sendo um desafio, Cascão, grande, né? A gente teve uma ampliação muito grande do uso da população. Então, a gente está tendo um desafio diário lá, né, Nayara, com a utilização. Nós estamos com algumas estratégias. Uma primeira estratégia é alugar um imóvel novo que comporte a farmácia com condições mais adequadas ao grande fluxo que a gente tem hoje. Nós vamos ampliar 4 farmacinhas nas unidades, para que a gente possa desmembrar também essa farmácia e atender isso mais capilarizado aí nas pontas, para poder facilitar o acesso. Nós estamos ampliando a farmácia da Policlínica também, com os horários de atendimento da farmácia. Então, nós vamos retirar alguns profissionais que estão nessas farmacinhas, trazer eles de volta para poder colocar lá na farmácia da Policlínica e terceirizar essa farmácia, porque nós não temos mais farmacêutico para chamar do concurso público. Então, essas são as estratégias voltadas única e exclusivamente para a farmácia. E, neste corredor que a gente está criando de fast track dentro da UPA, a pessoa já vai sair medicada. Então, a gente também, dentro do próprio consultório, vão ficar um profissional médico, um profissional técnico de enfermagem e um técnico de farmácia, para já ou aplicar a medicação ou entregar o antibiótico e alguns outros fármacos, e a pessoa já sair com o medicamento da própria UPA. Porque, com isso, a gente deixa de precisar com que essa pessoa vá até a farmácia. Então, a gente está fazendo algumas estratégias para tentar fazer com que a farmácia seja mais capilarizada, seja mais rápido a entrega da medicação e, por consequência, a pessoa também, tomando a medicação mais rápido, ela cura mais rápido e ela necessita menos de utilizar do sistema de saúde. Tereza, só para contribuir, esse aumento da necessidade da farmácia é um reflexo também da quantidade de atendimentos, né? Como se diz. Nós tivemos, no mês passado, o Luiz estava me informando aqui, quase 10 mil atendimentos na UPA no mês. 9.998 atendimentos na UPA em um mês. No quadrimestre, se não me engano, são 9 mil consultas com especialistas lá no ambulatório. São 2 mil consultas na Santa Casa, né? Fora o atendimento diário das unidades básicas de saúde. Na verdade, quando há essa expansão do acesso, essas pessoas, novos medicamentos são feitos todos os dias, o que traz para nós a responsabilidade também a partir da assistência farmacêutica, né, Nayara? Então, na verdade, esse é um efeito deletério de mais acesso, e aí, de fato, nós vamos precisar resolver. Exatamente a mesma questão que eu falei da bariátrica, né? Quando a gente não tem acesso, a população não chega no médico, ela, por consequência, não tem acesso ao exame, não tem acesso ao medicamento. Hoje, como eles têm mais acesso, então, eles acabam demandando mais medicações e também demandando mais exames. Então, isso tem sido uma ginástica que precisa ser feita e analisada para que a gente possa continuar ampliando aí o acesso para a população, que é a finalidade para que se destina a Secretaria Municipal de Saúde.